Olá, filósofos e filósofas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eduardo Klinger, criador do site Eduardo Klinger e do canal Eduardo Klinger. E hoje a gente vai discutir sobre a origem da filosofia, qual foi a primeira, onde ela surgiu, quem foram os primeiros filósofos e por aí vai. Mas antes de começarmos, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, que a sua contribuição é muito importante para a continuidade desse curso. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço desde já, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para se determinar onde e quando a filosofia surge no mundo, a gente precisa saber primeiro o que é filosofia. A gente precisa conceituar a palavra, né? Conceituar essa ciência. Mas, como eu já falei no outro vídeo na introdução sobre o curso, eu falei o que é a filosofia, mas mais focado no sentido entre diferenciar o filósofo, no sentido daquele que filosofa, e o historiador de filosofia, né? Mas aqui a gente vai focar agora mais novamente sobre o que é a filosofia e o que são os filósofos, né? No sentido mais histórico. Eu recomendo assistir outro vídeo para você já entender melhor pegar já a alinhada das coisas, entender do que eu já estou falando e depois voltar para esse vídeo, tá? Então vamos lá, o primeiro tópico, conceituando a filosofia. E vou começar, não tem como escapar, né, pela questão etimológica da palavra filosofia, que vem do grego, philos, que é derivação, que significa amizade, eu sempre troco os dois, nunca lembro. Philos, que vem de amizade, amor fraterno, né, essas coisas e tal. E sofia, que significa sabedoria. Então, tu tem filosofia, no sentido etimológico da palavra, o amante da filosofia, o que amigo da filosofia, o amigo do saber, o amante do saber, aquele que procura o saber. O próprio Sócrates falava que ele não era capaz de conhecer a filosofia. Óbvio, né? O cara fala que só sei que nada sei, mas que ele era um perseguidor da filosofia, né? Um perseguidor do conhecimento. Então, basicamente, o filósofo, tanto no sentido de estudar a história como no sentido de refletir, de filosofar, é aquele que procura o conhecimento, procura a sabedoria, né? O amante, o amigo da sabedoria. Mas já há outros tipos de conceito também. Queria procurar aqui o conceito europeu que eu não achei. O conceito europeu, que é o mais básico que a gente tem agora no momento, que até na escola, quem estudou filosofia vai se lembrar disso, é que filosofia foram as primeiras tentativas humanas de compreensão da realidade sem apelar para os mitos, que aí já se encaixa na religião. Então, tu tem um indivíduo que se questiona perante a realidade e tem duas formas de explicar a realidade. Tu tem a religião, que explica o mundo através de mitos, deuses e fenômenos sobrenaturais, e tu tem a filosofia, que é o segundo modo de explicar o mundo, que é uma tentativa de explicar o mundo sem apelar para os mitos e de tentar explicar essa realidade através de fatos, através da razão. Acho que esse é o melhor resumo. Enquanto a religião cria mitos e deuses para justificar a realidade, a filosofia ela tenta explicar a realidade através da razão. É por isso que a filosofia é considerada a mãe de todas as ciências, porque é na filosofia que surgem as primeiras ideias de se negar os mitos, de se negar até os próprios deuses, dependendo do filósofo e da corrente filosófica, e procurar explicações mais plausíveis para tudo isso. Quando a gente começar a estudar filosofia grega, vamos questionar, mas vamos dizer que a matéria primordial do universo é o amor e o ódio, é o fogo, é a água, é o ar, é a terra e por aí vai. Sim, há um conceito um pouco. Para a gente é um pouco místico esses conceitos, mas para eles não eram tanto assim, porque eles não estavam dizendo que no começo havia o caos e aí surgiu um Deus e o Deus criou o universo e depois criou o mundo. Não. Eles estavam dizendo que a primeira substância era o amor e o ódio, ou era a água, ou era a terra. Eles estavam discutindo racionalmente essas coisas. Então não era religião, não era teologia, mas sim filosofia. Tá? Então há essa distinção e quando a gente chegar nos gregos a gente vai poder entender melhor essa questão. Enfim, há esses conceitos, né, etimológico e o conceito europeu, mas eu vou me apegar aqui ao conceito de um filósofo africano que eu gostei muito dele, que é o Joseph
e Omorebé, não sei como se fala. Na verdade, eu não consegui achar nem a origem do país dele. Infelizmente, tem pouca informação sobre ele na internet, ou eu procurei mal feito, também não sei. Mas eu não consegui achar. Eu sei que ele é do continente africano, então me perdoem a superficialidade de eu referir a esse autor. Mas o Almoragbé, eu vou chamar de Joseph, é melhor. O Joseph, ele tem um conceito filosófico muito melhor. Para o Joseph, um filósofo se define como aquele que dedica boa parte do seu tempo refletindo sobre as questões fundamentais da vida e do universo físico, né? Então, e ele faz isso de maneira habitual, como eu falei no primeiro vídeo, né, sobre o que é filosofia. O filósofo ele tem a dúvida constante sobre algo no mundo, ou algo no ser humano, ou algo da relação entre o ser humano e o mundo, que o incomoda muito provavelmente eternamente, tá? Então, é essa dúvida que caracteriza o filósofo. E é a partir dessa dúvida do filósofo que vão surgir as correntes filosóficas. Beleza, aqui a gente já entrou na introdução, né? Beleza. Aqui a gente já começou a introdução. Agora a gente vai responder a grande questão. De onde veio a primeira filosofia humana? Aonde surgiu a filosofia humana, né? Eis a grande questão. Vamos lá, a gente tem que pegar o conceito atual, a ideia atual, a história atual da filosofia, vai definir a origem da filosofia na Grécia Antiga. Não é nenhuma novidade, a gente estuda isso até nas escolas. Mas o Joseph, ele tem um conceito muito interessante que basicamente ele vai dizer que a filosofia pode surgir em qualquer cultura e que surgiu em diversas culturas, exceto nos povos australianos e na América, que eu ainda não estudei muito a filosofia desses cantos. Ele vai defender a ideia de que surgiu a filosofia no Oriente Médio, na Índia, na Ásia e por aí vai, e que a Grécia não foi o único canto ou o privilegiado que surgiu tudo isso. E eu vou me agarrar a essa noção de filosofia que é muito mais razoável, pressuponho, porque acaba com esse eurocentrismo. E eu vou explicar mais na frente de onde vem esse eurocentrismo e por que é importante deixá-lo de lado. Mas vamos voltar aqui sobre as semelhanças entre a filosofia grega e as demais filosofias. Por que eu vou fazer isso? A história tradicional vai dizer que a filosofia surge na Grécia. Então, para fazer sentido a ideia do Joseph sobre que as filosofias surgiram em outros povos e podem surgir em outros povos e que não há nada de novo nos gregos, a gente vai comparar a filosofia grega com as outras filosofias para entender que, quando você compara, é a mesma coisa. As mesmas ideias estavam sendo discutidas e o mesmo propósito estava lá, e o mesmo espírito filosófico estava naqueles povos, então não há nenhuma diferença. Vamos logo direto ao ponto que é melhor para entender, né? Por exemplo, a filosofia árabe e chinesa estavam preocupadas com o agir ético do ser humano. Na China você vai ter o taoísmo, o confucionismo, filosofias. Ah, mas o taoísmo é religião. Meu amigo, minha amiga, o taoísmo é muito mais do que só uma religião, tá? O taoísmo, ele é ciência, filosofia, religião, política, oráculo. O taoísmo dá nem para defini-lo em uma só palavra, porque o taoísmo é muito amplo, tá? Confucionismo também fica lá entre filosofia e religião. Então são correntes filosóficas e religiosas muito amplas, tá? Não é só uma coisinha, não, são amplas demais. E aí tu tem a filosofia árabe também, que é genial, a filosofia árabe e a chinesa, que estavam preocupados com o agir ético do ser humano, sobre qual o melhor caminho para o ser humano, tanto é que Tao significa caminho, taoísmo é o caminho ético do homem, e por aí vai. E aí, quando você vai comparar com a filosofia grega, você tem a ideia do estoicismo, também que é o agir correto do homem, que o estoicismo vai defender, é uma corrente filosófica que a gente vai trabalhar mais na frente, mas que basicamente ele vai definir o agir correto do homem, que uma vida virtuosa é o melhor para o homem, que os prazeres mundanos são superficiais, tanto é que o estoicismo vai se contrapor ao helenismo, que é a filosofia que o homem deve se dedicar totalmente aos prazeres e nada mais do que isso. Enfim, ou seja, você tem aqui na filosofia árabe, na filosofia chinesa,
o interesse pelo agir ético do homem igual na filosofia grega, seja através do helenismo, seja através do estoicismo, o epicurismo e por aí vai. Ou seja, já há essa semelhança também. Outra questão também, eu anotei por aqui, mas perdi. O taoísmo, o confucionismo, a filosofia grega, o diético. Outra similaridade é que os gregos pensavam sobre o que formava o universo. E aí a gente vai ter uma discussão muito grande sobre o arché, ou melhor, arché, que vem do grego e é a substância primordial. Lembra que eu falei sobre o amor e o ódio, a água, a terra, o fogo, o ar e por aí vai? Então, todas essas discussões estavam sendo voltadas sobre o arqué, querendo definir o que é o arqué, o que é a substância primordial do universo. E quando você vai para a filosofia indiana, por exemplo, você tem o conceito de prana, que é a substância que permeia todo o vazio, que permeia todos os seres, todas as coisas, que está em tudo, que é a base de tudo. Na filosofia chinesa, você tem o Qi, que é a energia, e melhor ainda, é porque é uma coisa que deriva as outras e tudo mais. Você tem o Yin e o Yang, que são as duas substâncias primordiais, que a relação entre as duas é que vai definir todas as outras coisas do universo, e que as duas juntas formam uma coisa só. Ou seja, você tem um mundo, você tem um duo, que é o Yin e o Yang, e depois você tem todas as outras coisas que formam o universo. Ou seja, você tem aí a mesma preocupação em definir a substância primordial. A questão é que você chama de os gregos chamavam de arqué, os indianos chamavam de prana e os asiáticos chamavam de yin yang, mas eles têm outro nome, ren, se eu não me engano, mas o ren já é mais poético. Enfim, você tem a relação do yin yang, ou seja, você tem toda a mesma preocupação que há com os gregos, há com os indianos e há com os asiáticos, né? Ou seja, a partir daí a gente percebe que as questões filosóficas abordadas pelos gregos eram também abordadas por outros povos, que eu não posso me esticar mais, mas os árabes também têm muito essa questão. E outro ponto fundamental é lembrar que a filosofia grega ela é muito, mas muito influenciada. Na conclusão, vou poder trabalhar isso melhor. Vamos discutir agora a questão do pensamento eurocêntrico. Devido às colonizações europeias por todos os continentes, a gente tem a análise da história do ponto de vista europeu. E aí, fazendo isso, a gente deixa de lado a filosofia humana e passa a se focar somente na filosofia europeia. E isso nos prejudica, tanto no sentido histórico como no sentido filosófico também. Pronto. E esse eurocentrismo fica tão claro quando você analisa a história da filosofia como um todo, que você percebe que o foco sempre é a Europa. Tu tem a filosofia surgindo na Grécia, e aí você vai para a filosofia medieval, que é na Europa, e aí você tem a filosofia moderna, pós-moderna e contemporânea focada na Europa também, com uma leve diferença já na modernidade, que vai se aplicar um pouco da filosofia nos Estados Unidos, mas é sempre a mesma questão, são as potências que desenvolvem as filosofias e os outros países são deixados de lado, são meros plágios, meros desenvolvimentos superficiais que chegam perto, mas não são exatamente o que se define como filosofia. Entende? Então, é necessário perceber que a filosofia ela não surge em um canto, ela surge em vários povos, em várias culturas, e que ela se manifesta de maneiras diferentes por povos diferentes, através de culturas diferentes. Então é necessário uma percepção mais ampla da filosofia no sentido da humanidade e não mais no eurocentrismo, tá bom? Pronto. Na conclusão, né, a gente vai poder falar o que eu estava muito ansioso para falar. Que não tem como a gente colocar os gregos como criadores únicos da filosofia. Como a gente discutiu, a filosofia ela surge em vários povos e a prova disso está que a semelhança dos assuntos abordados na filosofia grega também são abordados nas outras filosofias. Então, o máximo que a gente pode dizer é que a Grécia era o ponte da filosofia. Era lá que a filosofia mais se desenvolveu. Isso é verdade, porque a Grécia foi um centro filosófico gigantesco, onde havia vários pensadores com várias filosofias que desenvolveram várias correntes filosóficas, e o mais interessante de tudo é que era a região onde havia mais troca cultural,
Porque no começo, na época dos pré-socráticos, tu vai ter uma grande influência da Grécia do Oriente Médio, principalmente do Egito, que é a partir do Egito que a Grécia vai ter acesso à filosofia árabe, por exemplo. Vai ter um pouco também da filosofia chinesa ao longo da história. No pós-socrático, no período pós-socrático, a Grécia vai ter, através do Império Macedônio, uma grande influência da filosofia indiana, através do Império do Alexandre o Grande, que vai influenciar vai trazer para a Grécia a filosofia indiana e vai trazer para a Grécia também a filosofia asiática. Ou seja, todo o desenvolvimento da Grécia sempre foi marcado por grandes influências. Então ali era o point, é ali que a filosofia se desenvolveu ao máximo. Não porque ela surge ali ela prospera, mas porque ela se desenvolve ali, como se desenvolveu em outros cantos, mas é na Grécia que ela vai ter a sua maior mistura, o seu maior potencial. É ali que as coisas vão ser discutidas. Porque na China, por exemplo, vai surgir o taoísmo, o confucionismo. Eles vão ser levemente modificados ao longo do tempo, mas até hoje eles ainda vão se manter relativamente os mesmos. Mas na Grécia, os pensamentos são constantemente combatidos com outros pensamentos, com outras ideias. E aí a filosofia continua se desenvolvendo e continua a prosperar. Então, a Grécia é o point da filosofia, é onde tudo se prospera, tudo cresce, tudo se mistura muito mais. Mas não é na Grécia que a filosofia surge, isso não foi uma invenção dos gregos, e muito menos podemos negar o desenvolvimento filosófico de outros povos e de outras culturas, seja antigamente, seja atualmente, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai discutir Tales de Mileto, né? O que é considerado o primeiro filósofo. Mas que a partir dessa aula a gente sabe que ele não foi o primeiro. Mas na história a gente deixa passar essa, tá? Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.